50 segundos. 30 segundos. Olá, boa noite. O SBT News desta segunda-feira está excepcionalmente fora dos estúdios. Nós estamos aqui no Centro Integrado de Gerenciamento de Riscos e Desastres da Defesa Civil do Estado de Santa Catarina. Depois de um fim de semana turbulento, com muita chuva aqui no estado, a gente começa a semana noticiando para você, te atualizando de como está a situação aqui em Santa Catarina e também fazendo um resgate do que aconteceu ao longo do fim de semana e nesta segunda-feira, que continuou tendo desdobramentos, principalmente aqui na capital, em Florianópolis. Veja só. Casas foram destruídas, veículos ficaram inundados e todo o entulho foi parar dentro da Lagoa da Conceição, um dos pontos turísticos mais conhecidos de Florianópolis. A causa foi um rompimento de uma lagoa artificial de infiltração da Estação de Tratamento de Esgoto da Casan, empresa responsável pelo abastecimento de água e esgoto da capital, nesta manhã. A água invadiu a Avenida das Rendeiras, levando tudo que tinha pela frente, como uma enxurrada. No meio da tarde, a empresa conseguiu estancar o vazamento, mas os prejuízos ainda estão sendo contabilizados. Está feio, está complicado. Tudo alagado, metade do apartamento, parte de baixo já, mas foi muito rápido. Há pelo menos 7 dias chove sem parar na capital. Além das ruas alagadas, que têm interrompido o trânsito em vários pontos da cidade, o solo encharcado tem causado muitos estragos. Um deslizamento de terras e rochas na manhã desta segunda-feira bloqueou a via expressa que liga a ilha e continente. As pistas só foram liberadas ao final da tarde. Vários pontos da cidade registraram quedas de barreiras. No domingo, várias ocorrências foram registradas. A rodovia SC-401 ficou submersa. Uma retroescavadeira quebrou a estrutura de proteção para evacuar a água. No Saco Grande, região do norte da ilha, um muro desabou sobre uma casa. Os vizinhos tentaram socorrer as vítimas sem sucesso. Mãe e filha perderam a vida soterradas pela estrutura. Eu estava almoçando, escutei o barulho lá de casa, aí vim com os vizinhos correndo ali, tentando socorrer, mas não deu para fazer nada. Nesta última semana, choveu mais de 500 milímetros em Florianópolis, quase 2 vezes o volume esperado para todo o mês de janeiro. A Prefeitura decretou situação de emergência neste domingo e a meteorologia prevê mais chuva para os próximos dias. Hoje, 250 homens estão trabalhando na recuperação das rodovias, na atenção às famílias atingidas e num trabalho preventivo cada vez mais forte. E vamos continuar trabalhando na limpeza da cidade e na recuperação de todas as ruas atingidas. Pois é, além da Grande Florianópolis, outra região bastante atingida pelo grande volume de chuva foi a região do Médio Vale do Itajaí. A cidade de Guabiruba teve mais de 2.000 pessoas afetadas que tiveram prejuízos por causa da chuva. Acompanhe na reportagem. As imagens impressionam. Essa estrada aqui na rua Carlos Abel foi feita há menos de 2 meses. Mostram a força da correnteza da água que inundou Guabiruba no fim da tarde desse domingo. Em apenas 6 horas, foram registrados 141 milímetros de chuva na cidade. Felizmente, ninguém se feriu. Os bairros afetados pela enxurrada foram Planície Alta, Guabiruba Sul, Lajeado Alto e Lajeado Baixo, sendo que os 2 últimos seguem em estado de risco. Nessa rua aqui, que foi uma das mais atingidas, a água ela chegou a invadir as casas, foi na altura da janela. 2 famílias precisaram ser resgatadas, que estavam ilhadas. Olha, tá difícil até de caminhar por aqui. Pelos bombeiros, 18 pessoas então que foram resgatadas. Nesse momento, os moradores então trabalham para a limpeza das casas. Uma situação muito triste, realmente muito difícil. Há 2 anos, o seu Éder construiu essa casa e em poucos minutos viu a chuva e a lama invadirem a residência, danificando os móveis. Agora, ele contabiliza as perdas. A gente não tem para onde correr, né? Os parentes estão ajudando a gente, né? Foi parede, foi cama, colchão, geladeira, comida, foi tudo. Agora estamos aí lutando, se unindo para conseguir tudo de novo, né? Nesse terreno, o susto foi com o barranco que desmoronou e invadiu a casa.
Por pouco não atingiu a família toda. 2 cômodos ficaram soterrados. Tava limpando, tirando a água com meu filho, tiramos as coisas que ficam desse lado. Aí, de repente, só escutou aquele estralozinho ali e já veio à tona. Só deu tempo mesmo correr. Susto também na casa do Patrick, que mora ao lado. O barranco também veio abaixo e estilhaçou essa janela. A neném saiu do banho, eu fui ali assistir filme com ela, aí já deu o segundo barulho. Aí quando nós fomos ver, já estava tudo tomado aqui, a janela quebrada, o barranco já continuava descendo, não parava. Deu barulho ali, estourou o vidro e só barulho de água caindo, de lama invadindo as coisas ali, e o medo foi grande. A maioria dos moradores dessa localidade precisou deixar as casas e estão hospedados em parentes ou amigos. Por isso, não foi necessário disponibilizar abrigos. Segundo a Defesa Civil, mais de 200 casas foram afetadas na cidade e pelo menos 40 pedidos de vistoria foram feitos. Cerca de 1.000 pessoas foram atingidas direta ou indiretamente. O município ainda está fazendo o levantamento dos estragos para ver se decreta a situação de emergência. Defesa Civil, assistência social, fazendo o levantamento, visitando essas famílias para ver realmente naquilo que cada um necessita, né? Mas que o município está fazendo o que é de obrigação, né? Atender todas essas pessoas, fazendo a limpeza das vias. Pois é, e agora há pouco, no fim da tarde, o município de Guabiruba decretou, de fato, situação de emergência por lá e, como foi dito na reportagem, segue calculando os prejuízos. Bom, como eu disse para você, a gente está aqui no Centro Integrado de Gerenciamento de Riscos e Desastres, onde fica a Defesa Civil do Estado de Santa Catarina. E é claro que aqui a gente aproveita para conversar e saber mais sobre a situação que a gente vive hoje. Eu estou aqui com o Aldo Batista Neto, que é chefe da Defesa Civil do Estado. Aldo, primeiramente, obrigada por estar aqui com a gente conversando. Eu sei que vocês estão num trabalho super intenso. E o meu primeiro questionamento é o seguinte: qual é a avaliação até o momento da situação aqui do Estado, da Grande Florianópolis também? O que a gente pode pontuar? Bom, sejam bem-vindos à Defesa Civil do Estado. Uma boa noite a todos os telespectadores. A Defesa Civil do Estado tem trabalhado incansavelmente nesses últimos 15, 20 dias aproximadamente. Seguimos monitorando toda essa situação e para poder gerar todos os alertas para a população e para os gestores municipais. Nós temos até o prezado momento cerca de 30 municípios do nosso estado que registraram algum tipo de dano, algum tipo de evento que houve necessidade de intervenção de Defesa Civil e dos órgãos de segurança pública, em especial bombeiros, para fazer socorrimentos. E também temos cerca de 13 cidades que já nos notificaram a necessidade de decretação de situação de emergência. Aí a gente tem também uma previsão que continua apontando para índices de precipitação, chuva nos próximos dias. Existe algum tipo de direcionamento, Aldo, para que os próximos passos da defesa para contornar a situação que já está acontecendo e o que vem pela frente para que isso possa ser feito da maneira mais eficaz possível? A situação que os técnicos de monitoramento de clima-tempo apontam nos trazem certa preocupação. Nós temos a região do Planalto Norte, Litoral Norte, todo o Vale do Itajaí, Grande Florianópolis e também parte do Planalto Sul, Litoral Sul, com um regime de chuvas importantes, que trazem uma emergência e um olhar mais atencioso e mais cuidadoso para questões de enxurradas, escorregamento e alagamentos. E nós temos agora, nos próximos dias, uma entrada de uma frente fria exatamente pela região sul do nosso estado. Então, essas mesmas regiões serão afetadas por chuvas e a gente recomenda, então, um olhar muito cauteloso de pessoas e de gestores municipais, porque há fortes possibilidades de agravarmos as ocorrências ainda mais. Vamos reforçar para as pessoas que estão em áreas de possível risco a que elas devem estar atentas e o número que elas precisam ligar em caso de observar algum tipo de situação anormal em casa. Principalmente as questões envolvendo escorregamento de encostas, que são as questões mais graves, nós alertamos para fluxo de lamas em via, o abaulamento de estruturas como muros, como paredes, o estralar de vegetação, principalmente de médio porte, então, o surgimento de trincas. Então, essas situações requerem que a pessoa vá para o local mais seguro. Pelo telefone 199, Defesa Civil do município, ela pode recorrer para ter maiores informações e registrar esses eventos. E, em caso de risco extremo, pelo telefone 193, solicitar apoio ao Corpo de Bombeiros do seu município. Tá certo, Aldo. Obrigada pelas informações. Aldo Batista Neto, chefe da Defesa Civil do Estado. Um bom trabalho para vocês e tomara que essa chuva amenize em algum momento para que esse trabalho possa ficar também um pouco mais leve. Obrigado. Uma excelente semana e segura para todos. Obrigada. E olha, gente, a previsão de chuva, como a gente comentou aqui,
continua para a madrugada dessa segunda-feira e para terça-feira também. Deve ter chuva com continuidade, inclusive chuvas mais intensas ao longo da madrugada. Os acúmulos foram bastante elevados nos últimos dias, superaram os 120 milímetros, principalmente nas regiões da Grande Florianópolis e Vale do Itajaí, nas últimas 72 horas, e por isso o risco é muito alto, como a gente falou aqui, para deslizamentos, alagamentos. Então, a gente, mais uma vez, reitera que as pessoas tenham cuidado. E a gente vai agora trazer a previsão do tempo bem detalhada para você que mora nessas regiões aí, principalmente, para ficar atento com relação aos próximos dias. Vamos ver. A semana vai ser de ar úmido e tempo abafado, com chuva frequente e poucas aberturas de sol em Santa Catarina. Na Grande Florianópolis, no Vale do Itajaí e Litoral Norte, a chuva pode vir a qualquer hora do dia, de moderada a forte, especialmente durante a tarde e a noite. Risco também de temporais localizados na região oeste. Em Florianópolis e Joinville, a mínima é de 23 graus e a máxima de 29 e 30, respectivamente. Blumenau tem mínima de 20 e máxima de 29 graus. Em Lages, a mínima é de 16. Já em Criciúma, a mínima é de 20 e a máxima de 31 graus. Chapecó tem mínima de 19 e máxima de 29 graus. Bom, e olha, além de todas as consequências da chuva, hoje, na segunda-feira, também teve outras notícias ruins aqui pelo estado. Uma delas foi um grave acidente na divisa, quase na divisa entre o Paraná e Santa Catarina, que deixou muitos feridos e muitos mortos, infelizmente. Quem tem as informações para a gente sobre esse acidente é o David Sacramento. E a minha pergunta inicial já é o seguinte: as buscas por sobreviventes continuam? Como está a situação? Quantos mortos a gente já tem nesse acidente, David? Boa noite. Boa noite, Bruna. Boa noite a todos que estão acompanhando a gente aí no SBT News. Essas buscas, elas ainda continuam sim, para poder encontrar aí possíveis vítimas que possam ter sido arremessadas para fora do veículo no momento do acidente. O ônibus de turismo, ele acabou desbarrancando em uma ribanceira ao lado da BR-376 em Guaratuba, no Paraná. Segundo aí o Corpo de Bombeiros, a informação atualizada é que 51 pessoas elas foram localizadas pelas equipes de resgate. 19 dessas vítimas elas acabaram não resistindo a este acidente e vieram a óbito. 7 delas estão em estado grave, 6 estão em um quadro de saúde moderado e 19 com ferimentos leves e que foram encaminhadas para hospitais da região. Uma lista aí da Agência Nacional de Transportes Terrestres confirma, inclusive, que 53 passageiros estavam dentro deste veículo. É por isso que essas buscas, Brunas, ela deve continuar ainda pelos próximos dias para localizar essas possíveis vítimas que possam ter sido arremessadas para fora do veículo. Nós estamos, inclusive, aqui na frente de um hospital da cidade, o Hospital São José, daqui de Joinville, que nós tivemos aqui 9 encaminhamentos de vítimas para este hospital, sendo 3 mulheres e 6 homens. 2 pessoas elas já tiveram alta, elas já foram liberadas e as outras permanecem, portanto, em observação. Agora é possível que outras vítimas deste acidente aí no Paraná possam também ser transferidas de Garuva, do pronto atendimento de Garuva, aqui para o Hospital São José nas próximas horas. Para poder detalhar um pouco mais sobre esse acidente trágico, nós vamos conferir agora aí uma reportagem. O ônibus de turismo com placas do Pará tombou na BR-376 no sentido sul, a caminho de Santa Catarina. O motorista teria perdido o controle do veículo em uma curva e ultrapassado a mureta de contenção da rodovia. O ônibus tombou na ribanceira, na lateral da pista. Mais de 50 passageiros estariam no veículo. As vítimas foram levadas para hospitais de Joinville, Garuva e Curitiba, no Paraná. Já os corpos foram encaminhados ao IML de Curitiba. O Corpo de Bombeiros, a Polícia Militar e o SAMU de Santa Catarina foram acionados para auxiliar no resgate. O Corpo de Bombeiros e o Instituto Médico Legal do Paraná continuam as buscas para procurar por possíveis vítimas que possam ter sido ejetadas do veículo no momento do acidente. Pois é, e olha, mudando de assunto agora, o SCC-SBT recebeu novas denúncias relacionadas à administração do SAMU aqui no estado de Santa Catarina. Os relatos falam desde instalações precárias de trabalho, até mesmo direitos trabalhistas que não estariam sendo respeitados. Você vai acompanhar os detalhes na reportagem.
O SAMU presta um serviço de saúde pública, mas as condições nas bases estão longe de atender às exigências sanitárias de um local como esse. A Vigilância Sanitária encontrou equipamentos de proteção individual, como máscaras, utilizadas no atendimento de pacientes com Covid, jogados em lixo comum. Imagens feitas por funcionários mostram sujeira e até baratas e ratos nas instalações. E o cúmulo agora, além de lidar já normalmente com ratos, né, e baratas nas nossas bases, a gente em Florianópolis ter ocupado uma base já fechada pela Vigilância Sanitária alguns anos atrás, né, porque era inviável e continua sendo, né, ela não foi reformada e nem teve nenhuma novidade ali, a gente só voltou para lá mesmo. E agora, há 6 dias, sem nenhum tipo de limpeza de nenhuma base, nem da central de regulação, tendo, por exemplo, colegas grávidas tendo que trabalhar sem banheiro durante 12 horas. O SAMU é um serviço do Estado, mas foi terceirizado. E desde 2018, a administração é feita pela empresa OS Saúde. A Secretaria de Saúde do Estado repassa o dinheiro à empresa e o pagamento está em dia, segundo o Estado. Já os pagamentos da OS a colaboradores e serviços... Já estão com praticamente 3 férias vencidas, né? Foi pago o 13º no dia 30 porque eles ameaçaram uma paralisação, porque eles não iam pagar 13º. A insalubridade de 20 para 40 não foi paga, mesmo na pandemia, não pagaram. Eles estão desde março de 2020 sem pagar a integralidade do FGTS. Em relação às condições das bases e aos atrasos no pagamento de 13º salários, a OS emitiu uma nota dizendo que vai regularizar a situação com os trabalhadores e retomar o serviço de limpeza ainda nesta segunda-feira. Mas a defesa dos funcionários questiona que o contrato com a empresa tenha sido renovado sem que isso tenha sido resolvido. A Secretaria de Saúde do Estado foi lá e realizou um aditivo com a empresa OZZ por mais um ano, até dia 31/12/2021. Ou seja, diante de todas essas irregularidades, o Estado foi lá e aditivou, fez mais um aditivo de contrato por mais um ano. Então, os funcionários, em regra, estão todos preocupados com o futuro do que irá acontecer com o SAMU. O Estado diz que vai penalizar a empresa, mas os funcionários não acreditam que isso será suficiente para solucionar todos os impasses. E, além de tudo, ter colegas sendo demitidos por cobrar coisas básicas, né, direitos básicos da gente. Olha, depois do intervalo você vai ver um flagrante de assalto aqui no estado. 5 homens armados invadiram uma agência de cooperativa de crédito em Blumenau. Os detalhes a gente traz depois do intervalo.